Olá, esse é o Pode Listar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e o nosso episódio de hoje é sobre os desafios do agente da contratação. E para darmos andamento nesse episódio extremamente polêmico, nós trouxemos a nossa colega Laura Lourenço. Seja bem-vinda, Laurinha. Bem-vinda, Laura. Meninas, que honra, obrigada pelo convite. Nós te agradecemos. Bom, eu separei aqui uma colinha para falar do currículo da Laura. Ela foi bem sucinta, mas a experiência da Laura é extrema e a gente que acompanha ela nas redes sociais sabemos disso, né? A Laura é especialista em Direito Administrativo pela USP São Paulo, assessora de licitações e pregoeira federal há 7 anos. Esse roxinho engana, né, Laura? 7 anos como pregoeira? Teve noturno, amiga. Laurinha, a gente trouxe aqui você para falar um pouquinho da sua experiência, que é uma vasta experiência. A gente queria que você falasse pra gente um pouquinho dessa sua trajetória no mundo das licitações e contratos e contasse pra gente também como é essa vivência de ser pregoeira. Olha, é uma luta árdua, né? A gente que trabalha na administração, a gente sabe disso. Mas eu comecei, na verdade, de forma curiosa, vendendo para o governo. Eu fiz o caminho inverso que a maioria faz, né? Então, me apaixonei. Eu normalmente faço as coisas com muito amor. E aí, quando você se torna experiente naquilo, vai ficando mais fácil de você trabalhar, né? Normalmente a gente fala, não gosto de tal coisa. Não gosto de inglês, não gosto de tal fruta. Porque às vezes você nunca nem comeu. Você não sabe como é, você não tem aquela experiência. Se você dominasse, você ia falar, eu amo, vem aqui, né? Vamos agora, enfim. E aí, quando eu fui pegando gosto pela licitação, fui me tornando experiente, aí eu falei, poxa, eu quero ficar do outro lado da mesa, eu quero comprar. E aí comecei a estudar, e fiquei ligada nas oportunidades que me apareceram. E eu sou muito grata aí a Deus e a todo mundo que sempre me deu muita oportunidade, que viu algum talento em mim. E agora estou no perrengue de comprar, né? Antes era o perrengue de vender, agora é o de comprar. Realmente, o cenário é o mesmo, mas a situação é bem delicada, é bem diferente uma coisa da outra. Imagino que, não sei se a Bárbara vai concordar, nós nunca vendemos para o governo, né? Mas a gente acompanha qual é o dia a dia dos nossos colegas pregoeiros, né? Nessa tentativa incessante de comprar o melhor produto para a administração, em busca da proposta mais vantajosa, que é um tema que ainda é de dar arrepios para quem está por trás, né? A proposta mais vantajosa, que não é a proposta mais barata em regra. Mas aí eu queria te perguntar, e vou passar aqui até a bola para a Bárbara também, se ela quiser complementar. Você falou uma situação em relação que você esteve dos dois lados, né? Existe alguma dificuldade que seja compatível em ambos os lados, tanto para quem compra como para quem vende? Eu entendo que sim, eu entendo que independente de qual lado você esteja da compra, né, comprando ou vendendo, você precisa estudar, isso é inegável, né? Então, quem está vendendo entende um pouco mais sobre a lei, entende mais sobre as regras da licitação, da contratação, ele vai sair na frente. Ele vai falar, poxa, isso aí não poderia ter feito, olha, eu sou ME, eu tenho um direito. De repente, parece bobo, parece pouco, mas na prática, no dia a dia, quem está empenhado em vender por licitação, se ele estudar, ele sai muito na frente. Ele tem uma vantagem incrível, abre muitas portas, sabe? E abre uma porta correta, né? Nem sempre a porta que abre é aquela certa de entrar, mas quando você estuda, você faz com que aquela porta seja a porta correta, né? E do outro lado, para quem compra, também, né? É a mesma dica, a mesma situação, a situação em comum foi a pergunta. Então, a gente precisa estudar a cada ato. Se eu vou inabilitar uma pessoa agora, eu preciso dar uma estudada, olhar meu edital para ver se eu estou certinha naquilo. Imagina você estudar para fazer todo o processo, né? Então, independente de qual lado da moeda, você precisa estudar. Sim, né? Até para fazer uma impugnação, no caso, quando você estava do lado dos licitantes, para fazer uma impugnação ou entrar com um recurso, você tem que estudar para ver ali qual o caminho que você vai adotar. E para o outro lado, para a gente responder uma impugnação ou responder um recurso, a gente também tem que estudar o objeto, estudar qual foi
a denúncia em si que foi apresentada ali, para a gente também ter argumentos para responder, né? Sem dúvida nenhuma, estudar. A gente até comentou no episódio sobre agente da licitação, né? A gente fez um episódio lá no início sobre isso. E aí, nesse episódio, a gente comentava sobre aquela prática antiga que tinha lá nos outros países, que não no Brasil, de se abrir o edital na véspera do pregão, né? Que o pregoeiro pegava ali aquele edital e daqui a 15 minutos começa o pregão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E que a gente fala, gente, não dá pra você fazer um bom pregão assim, né? Não dá pra você conduzir desse jeito. Ah, eu já sei como é que é, todo pregão é igual, vou abrir na hora. E a gente sabe que não é, então é muito legal, muito bacana a gente ouvir uma pregoeira experiente como você, trazendo esse relato de que mesmo sendo muito experiente, cada pregão é único, você tem que estudar a cada certame que você vai conduzir. Com certeza, e assim, se você é um agente, a gente acha que ainda vai entrar nesse assunto, mas quando você é agente de contratação, você faz atos internos da licitação. E você precisa estudar muito para fazer cada ato daquele. É realmente muito trabalhoso. É um trabalho assim que às vezes a pessoa fala: ah, vou entrar com recurso aqui só para melar essa licitação, né? Ele não sabe o trabalho que a gente teve. Às vezes você trabalha 1 mês, 2 meses inteiro para você conseguir estar naquele momento da sessão pública, que é muito importante para nós. A gente também quer que a licitação dê certo. Eles querem ganhar e a gente quer realmente comprar, né? A gente não está ali para melar nada, para que dê tudo errado para todo mundo. Ah, vou inabilitar todo mundo. Mentira, a gente não quer isso, não. Laurinha, e assim, falando um pouquinho sobre a gente da contratação, né? Eu me pergunto, acho que é um tema bastante polêmico. Quando a gente começou a ouvir falar da nova lei e da possibilidade de termos uma figura como agente da contratação, a gente não imaginava que seria um tema que teria tanta polêmica, né, Bárbara? Assim, que teria tanto enfoque pro agente da contratação. Até que tem aquela questão de, não, só mudou o nome. Pregoeiro, agente da contratação, né? Tem aquela brincadeira, mas... Exatamente. Assim, acho que durante muito tempo a gente ficou preso a essa questão, né? De ser só um sinônimo. De ser só um sinônimo. A gente falava um pouco antes de gravarmos, né, que todos os pregoeiros, ou que seja a comissão, todo mundo é um agente ali da contratação. E aí eu te faço uma pergunta que é uma questão que está mais em evidência agora no cenário de agente da contratação. Você acredita que a lei pontuar, né, determinar que o agente da contratação tem que ser um servidor efetivo, né, ou um empregado do quadro efetivo da administração pública, você entende que de fato essa polêmica que se cria, ela tem razão de ser, porque não deveria ser uma norma, pela lei, pela 14.103 ser uma norma geral, não deveria adentrar sobre quem deveria fazer, se é servidor ou não, ou você entende que isso está pacificado, tem que ser servidor efetivo de fato? Qual é a sua opinião nesse sentido? Olha só, pergunta polêmica e de surpresa, né? Porque ela não estava combinada. Trabalhamos com surpresa, não pode licitar. Não, demais. Porque o que acontece? A pessoa que fez aquela lei, ela é uma pessoa que estudou muito sobre aquilo, ela provavelmente tem uma carreira acadêmica, ela entende muito, ela leu, ela estudou muito, pesquisou muito sobre outros países, né? Então, ela tem uma razão de ser, sabe? Sim. Quando ele é de fato efetivo, ele estudou para estar ali, ele passou num concurso, ele entende um pouco mais, porque ninguém presta um concurso se não entender o que é o mínimo da administração pública. Sim. É diferente, por exemplo, de um prefeito que pega um primo lá de não sei das quantas e fala, vem aqui cuidar de licitação, amiguinho, vem cá, é legal pra caramba, né? Então, existem essas situações, tá? Eu não vou, de fato, defender muito essa questão do efetivo, por quê? Porque, na prática, a gente está falando do Brasil, né? Então, na prática, ela fica um pouco difícil. Mas eu entendo também a motivação do legislador de colocar aquela questão lá. Ela tem fundamento, ela tem base, né? Mas, infelizmente, o Brasil, ele na prática, isso provavelmente não vai acontecer não tão agora. Embora a gente esteja, eu entendo que a gente esteja caminhando para um novo cenário, quem sabe um dia a gente consiga aí ter essa galera, todo mundo efetivo, seria incrível, né? De repente, termos efetivos capacitados, né? Estruturados ali, a galera realmente expert ali
efetiva é incrível, mas os assessores, eles também fazem muita diferença na vida da administração pública, sabe? Não é à toa que normalmente você traz um assessor que é perito naquele assunto, né? É interessante porque a gente até brinca que às vezes a lei foi escrita para Nárnia, né? Ela não foi escrita para o Brasil. Em Nárnia ficaria bem legal, assim, você considerar que todos vão ser servidores efetivos. Mas na prática não dá. Cidade, desculpa. Imagina você pegar uma cidade ali de 40 mil habitantes, né? Quem será que são esses efetivos? Será que a gente tem essa galera toda para tudo isso, né? Eu acho que a gente consegue exigir quando a gente entende mais o cenário, né? Eu acho que a gente já tem posições, tá? Falando sobre isso também, que ele não precisa ser efetivo, o pessoal já está regulamentando aí em alguns lugares, mas é isso, uma transformação de cenário e cada um vai conseguir se adaptar e regulamentar o que for melhor conforme a realidade, né? Entrando nesse... Quer fazer um comentário? Só complementar, na verdade, eu concordo muito com o que a Laura posicionou, a gente que acaba percebendo as realidades dos municípios, né, e principalmente dos pequenos municípios, a gente já falou bastante sobre isso aqui, né, Bárbara? Acho que... Aí eu lembro sempre dos conselhos profissionais. Ela sempre puxa aqui para os conselhos profissionais, que também, né, vão ter essa dificuldade. Às vezes tem 5 servidores. Eu trabalhei em conselho, e assim, eu tinha, sei lá, 5 servidores. Só que um é fiscal do contrato, outro é pregoeiro, o outro é quem fez o planejamento. Assim, eu não tenho como ter tudo, né, servidor efetivo. Acho que, de fato, a regulamentação vai ser a grande segurança para os servidores desses órgãos que não puderem, de pronto, atender o que a legislação estabelece, né? Como a Laura bem disse, tem correntes aí fervorosas que defendem que não há do que se falar, a lei estabeleceu servidor efetivo, e a gente vai, então, ao encontro do que a Bárbara disse, como que a gente faz no mundo real, né? Se é só para cumprir a lei, o que você faz quando você não identifica a realidade dos órgãos é deixar esses servidores descumprindo a lei, não por vontade própria, mas por falta de limites, né, possíveis e factíveis de atender. E tem um outro grupo, como a Laura disse, que já entende que vamos regulamentar, vamos justificar e motivar por que não. E acho que a fala da Laura, ela é preciosa quando ela fala o seguinte: eu compreendo, enquanto servidora pública, a importância do porquê a lei traz isso, né? Porque, vejam, por vezes, quando você tem um cargo comissionado, a gente bem sabe, né? Tem todas as questões políticas que, por vezes, permeiam essa situação. E às vezes, aquele agente ali comissionado, inabilitando, né? Desclassificando uma empresa, talvez com um cenário muito político, né? Ele pode perder o emprego dele. Então, é por isso a importância de você ter ali, uma das importâncias, né, de ter ali um servidor efetivo que guarda essa segurança dele poder fazer valer a lei sem receio de maiores represálias. Mas, de fato, a prática é outra, e eu acho que o que a Laura disse, repito, é essencial. Independente do vínculo, o importante é que a gente tenha agentes capacitados à frente dessa função tão importante, né? Desculpa, pode ir. Só fazer um parênteses nessa fala, antes que eu perca o gancho. Os cenários são diversos e nossas vontades como pessoa também. Isso. E então a lei vem para te dar uma direção de legalidade. Porque imagina se cada um fizesse o que quisesse, né? Então ia virar uma bagunça. Então eu entendo que tem de fato uma razão de ser mesmo. A gente compreende a legislação trazer essa normativa. O que é difícil a gente, às vezes, compreender como que a gente vai operacionalizar isso dependendo do órgão que a gente está falando. Eu já até me posicionei anteriormente quanto a isso. Eu sou favorável para que sejam servidores efetivos, sim, porque eu acho que a gente traz uma responsabilidade e, como o próprio nome diz, estamos a serviço, né? Então, você tem essa maturidade também de estar a serviço. Mas eu entendo perfeitamente a dificuldade que é implementar isso na vida real. Sim. Pegando esse gancho sobre agente da contratação que a gente vem falando, conta pra gente como que é ser pregoeira e agora agente da contratação na prática. O que mudou na sua rotina com relação a agente da contratação? Olha, na verdade, a gente sempre foi agente da contratação, né? Então, ali o artigo 6º da nova lei de licitações, ela traz ali um agente desenrolado que tem que fazer acontecer, que tem que direcionar, que tem que se envolver, né? Então, a gente sempre foi esse agente de contratação, né? A partir do momento que ele trouxe na lei, ficou alguns assuntos polêmicos, o pessoal até falou muito sobre o assunto,
Mas eu fiquei muito feliz de ver esse nome ali, né? De ver, de fato, essa função ali estabelecida. Mencionou também a palavra do pregoeiro. Eu entendo que a gente está avançando relacionado a isso. Mas veja só, a gente tem esse cenário, tem essa pessoa, né? E aí, qual a formação do agente de contratação? Qual que é? Ele é o que ele faz? Ele é contador, ele é administrador, ele fez direito, bacharel, né? Ele fez até o segundo colegial, né? Então, quem é esse agente de contratação? Né? É bem complicado, porque, de repente, ele precisa saber escrever, porque ele tem que formalizar atos, né? Ele tem que saber mexer num portal de compras que não é fácil, se for federal, Comprasnet, Comprasgov atualmente, não é fácil. É sistêmico, clica aqui, clica ali. Na hora do vamos ver, meu bem, você comete ali erros por questões de não entender o sistema. Quantos de nós não temos aquele parente, assim, com, sei lá, de 50 anos, um pouco mais maduro, com a idade um pouco mais avançada, que não sabe tirar uma foto direito, não sabe mexer muito bem no WhatsApp. Imagina ele lidando com esse sistema complexo, né? E se ele for ali, se você não tiver muito estruturado o seu departamento ali de compras, muitos têm o departamento separado de planejamento, mas isso nem sempre. Né? A maioria, quando eu dou aula na ENAP, eu tenho muito contato com o pessoal da administração, a maioria faz de tudo, meu bem. Né? Isso quando não faz nem a requisição. Então, ele tem que entender também de planejamento, ele vai fazer a gestão daquele risco, meu Deus, ele vai fazer o TR, que é um documento técnico. E quem pede, normalmente não quer fazer. E você vai fazer o quê? Tá comprado, já comprou, a compra precisa sair. Você vai fazer o quê? Você vai fazer. Né? Então, você se vê ali num cenário onde você precisa fazer muitas coisas. E isso não é fácil no dia a dia. Normalmente, você chega e não tem o manual do departamento. Eu vou para onde? Eu faço o quê? Aí ele chega, tem aquela pilha lá do físico, processo físico ainda. O pessoal não assina nem digital ainda. Então, esse que se deparou nesse último cenário, ele além de todas as dificuldades, ele deve levar consigo o quê? Uma motivação de transformação para a era digital, né? Então, você vê, né? Ele precisa entender de lei, velha lei, nova lei, instrução normativa que sai uma atrás da outra, princípios administrativos, que são poucos, hoje são só 23. E aí? Né? Quem é esse agente de contratação que chega lá e às vezes só tem ele, que foi denominado lá, recebeu a designação? Não posso. Aí já fica perdidão, né? Mas peraí, eu não tenho experiência. A lei fala que pode negar se você não tiver experiência. Me capacita. Quem aqui já foi capacitado pela administração? É autônomo, né? A gente capacita então, você vontade. Você vê que ele tá no Titanic, ele tá tipo num barquinho à deriva, ele tá tentando, né? Então, assim, você percebe que o agente de contratação é uma pessoa valente. Sabe? Fora tudo isso, se ele estiver num ambiente sadio. Porque se ele estiver num ambiente de opressor e de corrupção, amigas. Olha, não é fácil, viu? A vida do agente não tá fácil. Mas, assim, né? Se ele não tiver essa vontade, ainda essa chama acesa, entender o porquê de comprar uma coisa incrível para a administração, o porquê que eu vou comprar esse celular e não vai dar certo. Se ele não entender aonde ele está, piorou. Outro dia, a gente em cursos, né? Outro dia a aluna falou assim: como que eu compro uma coleta? Como que eu faço para contratar o serviço de coleta de lixo? E ela já fez uns 3 cursos, sabe? Eu fiquei pensando, a coisa tá feia. Tá feia porque não entendeu ainda por onde que a gente começa, o porquê que eu tenho que fazer aquela coleta, né? Se você for rascunhando, se você entender
cada função de cada documento, você vai conseguir andar, né? Mas você percebe que nem todos têm essa facilidade, essa afinidade. Nosso cenário é realmente aí flutuante, né? Não, e a fala da Laura, ela é tão bacana, porque eu acho que ela vai muito ao encontro do que é o projeto do Pode Licitar, né? Quando nós pensamos em materializar o projeto, porque a gente conversava muito, né, Bárbara? Todas as nossas oportunidades, indo pro trabalho, a gente trabalhava no mesmo órgão, hoje trabalhamos em órgãos diferentes. Ai, vocês são amigas, que lindas! A gente ainda mora no mesmo prédio, então... Então, assim, é licitação 24 horas por dia. E a gente sentia a falta de ter um espaço para falar dessa forma que você acabou de falar sobre a dor do agente. Porque a gente começou essa fala aqui hoje falando sobre a grande polêmica que se instaurou nos últimos 2 anos. Qual foi? Se a gente da contratação fazia a mesma coisa que o pregoeiro, olha o que a gente se apegou ao longo desses 2 anos que a gente precisava exercitar a lei, né? Ou se tinha que ser um servidor público efetivo ou não. E pouco se falou sobre o que você trouxe agora, né? Como escolher esse agente, né? Como capacitar esse agente. Que ferramentas esse agente, né, que tem uma responsabilidade absurda, que responde com o seu próprio CPF, precisa ter, né, para ser o escolhido, né? Você falou uma palavra que tem que ser corajoso. Eu acho corajoso, que ele tá desbravando, ele entrou numa mata e tem lá, pá, cobra, onça, pá, e cipó, ele tá abrindo ali um caminho, né, de passagem, ele tá sendo ali, talvez, inovador, desbravador daqueles perigos, daqueles riscos, da mentalidade das pessoas. Mas aqui sempre foi assim, né? Eu não vou entrar nesse site, eu não sei entrar nesse site do governo e assinar digitalmente. Essa questão que você falou do... Essa questão da senha que você falou é engraçado, porque onde eu trabalho em hospital, né? Eu trabalho no Instituto Federal aqui de Saúde. E é engraçado porque a gente começou a provocar e falou assim, olha, agora todo mundo tem que ter senha de compras. Os médicos, os fisioterapeutas, os enfermeiros, todo mundo que vai assinar os documentos instrutórios tem que ter senha de compras. Isso deu um rebuliço, porque o médico falou, mas por que eu preciso ter essa senha? Eu nunca precisei ter isso. Eu falei, então, porque o documento agora ele é... Mas eu já tenho senha no SEI. Não é mais a do SEI. Agora, além da senha do SEI, o senhor tem que tirar uma senha no compras. Então, assim, é uma mudança cultural também de trazer esse requisitante, que antes ele só fazia requisição num papel lá do que ele queria comprar, se acabou, né? E magicamente chegava o produto para ele usar. Agora ele precisa participar da etapa de planejamento, ele coloca o CPF dele dentro do processo, coisa que antes também não colocava, né? Ficava tudo a cargo da administração. Ele só fez a requisição lá inicial, mas o CPF dele não passava em nenhum momento. Agora o CPF dele está alocado em vários documentos. Então isso é uma mudança cultural muito importante. Ele nem é o agente da contratação aqui, propriamente no caso, mas ele está numa equipe de planejamento assumindo também uma responsabilidade que antes não tinha. Então é uma mudança cultural que é bem difícil dela caminhar. Como você falou, a gente já está há 2 anos experimentando a 14133, né? Mentira, porque a gente não começou a usar há 2 anos. A gente mal começou a usar em 2023. Mas assim, a gente teve 2 anos aí para estudar, experimentar. E essas dificuldades operacionais, elas estão vindo agora. Porque agora que a gente está lançando edital na 14133, né? A gente começou a planejar, pensar em construir documentos na lei, mas agora que estão saindo os editais, agora que a gente começou a licitar pela 14. E aí esses desafios estão ficando mais evidentes, né, de trazer todo mundo. E o que você também comentou sobre a formação acadêmica, digamos assim, né, do agente da contratação, ele vai ser contador, ele vai ser administrador. É engraçado, eu lembrei da fala do Heidel, naquela nossa conversa sobre multidisciplinaridade. Ele até apresentou, né, ele comentou sobre um estudo que fala que a maioria dos servidores públicos que trabalham com licitação não são da área. É verdade. E aí, assim... então, exato. E aí, assim, eu lembrei, né, você falando, eu lembrei disso, porque eu me enquadro, né, eu sou bióloga de formação. E tudo a ver. Trabalhei 10 anos em assistência direta a paciente, então, assim, era outra realidade. Eu era a pessoa que só preenchia o papelzinho pedindo pra chegar, então meu CPF não entrava em nada.
E é interessante isso, porque hoje eu tenho colegas que trabalham com a gente, né? É farmacêutico, é psicólogo, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta. Então, assim, realmente são outras carreiras, né? Lá no trabalho a gente tem um colega que é arquivologista. Então, são outras carreiras, mas que, enfim, o destino veio trazendo. E são pessoas que trabalham com um comprometimento e uma dedicação enorme, né? E não tiveram uma formação acadêmica em nenhuma dessas que seriam as carreiras afins, digamos assim. Você mencionou um exemplo incrível que depois eu quero me aprofundar nesse exemplo prático um pouquinho mais para frente, mas a verdade é que a gente precisa mudar até mesmo a nós mesmos, né, perante a nova lei, aceitar essas mudanças, né? Comprasgov atualizou e do nada eu estava acostumada com A e foi para D. Então, assim, ficar falando mal do sistema, isso aqui não funciona, meu Deus, aonde que é? Agora não vai resolver, não vai colocar minha licitação para frente, né? Então, o que eu tive que fazer? Aprender. Nós devemos aprender e devemos ressignificar as coisas todos os dias, né? Tem um professor aí muito famoso que ele fala, outro dia eu contei, né? Ele falou mais de 14 vezes que ele não gosta da lei, né? Isso não vai resolver, cara, isso não vai, sabe? Ok, fica a sua opinião, eu te respeito. Mas, assim, isso não vai contagiar, isso não vai resolver. Então, eu acho que a mudança começa por nós, né? Vocês já começaram falando sobre a senha e ela protege as pessoas, né? Aquilo é uma forma de proteção, é um filtro de legalidade. Então, a partir do momento que a gente muda a nós mesmos, a gente também pode mudar a situação e também ali contagiar outros. Um ponto também muito interessante é que esse agente de contratação, ele também responde pelo próprio CPF, como a Michele falou, né? Então, ele ainda tem aquela... Além de todos os desafios que a gente comentou, ele tem aquela responsabilidade, ele também responde por improbidade, sabia? Né? Uma vez uma colega falou, eu não sabia. Não, o pregoeiro não responde, não. Eu falei, amiga, olha aqui a lei. Independente, se você tem cargo comissionado ou não, se você ganha por ele ou não, se você for voluntário ou não, você responde. Fé pública. Então você vê, a gente tem a lei, né? Nós temos também um decreto novo tratando sobre isso. Depois eu vou pedir até para vocês deixarem aí o número certinho para o pessoal consultar. O decreto assim, do agente da contratação? Agente da contratação. Assim, o 11.246 de 2022. Isso, esse mesmo. Então, lá no nosso site também. Se alguém quiser pegar, ele tem o link lá no nosso site. Para estudo, né? Aquela dica de estudo do final de semana. Mesmo a gente tendo tudo isso, existem muitas lacunas, né, na lei. O direito administrativo já tem muitas lacunas. Talvez por isso tantos princípios, né? Se na lei a gente tem lacunas, imagina na prática. É isso que você comentou sobre o reclamar. Um dos exercícios que a gente tem feito lá onde eu trabalho é, diante de cada uma dessas dificuldades, às vezes na hora de operacionalizar, porque, obviamente, o sistema também está sendo construído. Quando a gente observa alguma coisa, às vezes a gente abre um chamado no Ministério de Gestão e Inovação. Eles respondem super rápido. E já houveram casos em que a gente mandou uma pergunta, eles falaram, realmente o sistema não está permitindo fazer isso que vocês precisam no momento. Então, aí deram a instrução de como a gente fazer por fora do sistema, porque o sistema não permitia fazer aquele ato. E aí eu tenho um respaldo do Ministério de Gestão e Inovação me dizendo que aquele caminho por fora que eu fiz não foi porque eu queria cortar caminho, porque o sistema não permitia. Então também é uma alternativa para quem fica só reclamando, ao invés de reclamar, fale a quem pode resolver, né? Se encontrar qualquer dificuldade na parte do compras, né? Na elaboração dos documentos, você viu que eu mandei que era com relação a termo de referência de TI, porque a gente ia fazer um processo TIC e não tem termo de referência TIC no compras, não tem o modelo. E aí eu acho difícil, acho um assunto peculiar. Muito difícil. E aí eu fui falar com o chefe da informática, eu falei, você tem que abrir no compras assim, assado. E aí eu fui mostrar pra ele, eu falei, opa, não tem.
não tem o não tem o TR de tique no compras. Aí abri um chamado no MGI e falei, gente, lembra de botar o TR de tique aí que tá sem. Então, é a gente realmente fazer esse feedback também, explicar, contar pra eles, a gente que tá usando, quais são as nossas dificuldades, para que num futuro próximo eles possam resolver ou facilitar o acesso, enfim, corrigir aquilo que estiver apresentando algum erro. Mas só reclamar e só falar que a lei não é boa, realmente não vai resolver em nada, né, os nossos problemas. Utilizar das ferramentas, né, dos manuais disponíveis que nós temos, não só no Gov, como também no Compras Gov, pela AGU, né, nós temos muitos modelos disponíveis aí, e nem sempre a gente precisa se estressar tanto e ficar começando do zero. Tem grupão de pregoeiros, eu acho que a gente pode... Depois da pandemia, né, eu percebi que eu não estava sozinha nessa. Então, acho que a gente pode realmente se juntar, se alargar. Eu sei que a vida corrida não dá tempo, como a gente gostaria, mas acho que a gente tem melhorado muito com essa rede de intercâmbio de conhecimento que a gente criou, sabe? Um outro ponto que eu acho também muito interessante é que o agente de contratações, não sei se vocês vão concordar comigo, mas, inclusive, aquele que normalmente é sozinho, ele acaba se conformando com essa situação. E aí ele fala, não, eu aqui faço tudo, eu faço tudo, faço isso, faço aquilo outro, não, demais. Olha, vou te falar, dou conta de tudo, menina, você acredita? E aí ele acaba colocando aquela faixa de misa escrito Mulher Maravilha, né? Aquela pessoa assume ali um papel de super-herói que ele não é, que ele não precisa ser, né? Então ele começa, às vezes, até a compactuar em agregar funções que não é dele. E aí ele vai vendo que ele vai se enforcando cada vez mais. Não pede ajuda, não envolve a auto-administração, já se conformou com que não tem ali um processo de melhoria. Olha, eu já pedi em 3 anos o plano anual, não vou pedir mais no quarto, eu larguei mão, né? Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo muito esse papel de conformismo e eles assumindo responsabilidades cada vez mais, o que acaba afetando muito na questão psicológica também ali do funcionário público, né? A gente vê o público muito sensível, muito afetado, a galera afastada, e quem sabe a gente não pode, de repente, propor uma reunião, solicitar ali um novo cargo, né? Eu acho que a gente pode, de repente, tirar um pouco essa capa de super-herói e assumir que não está dando conta mesmo. Porque enquanto você estiver dando conta das coisas, eles vão colocando. Né? Nada vai acontecer, nada vai mudar. Você costuma, não é verdade? Naquele ritmo. Ai, meu Deus. E não, a hora que você fala assim, vem cá, Michele, eu tenho A, B, C e D para comprar. Qual que é a prioridade? Fala para mim. Porque eu não vou conseguir tocar os 4 processos sozinha de uma vez só. É humanamente impossível. É isso que você falou, é igual o pato, né? O pato, ele quer andar, quer voar, quer nadar e ele não faz nada bem. É isso, você não pode fazer tudo bem. Você não pode instruir bem, conduzir bem um certame, tomar decisões bem. Alguma coisa vai ficar para trás, né? Então, Não, e essa fala da Laura, puxando um pouquinho para a gestão de contratos, a Bárbara briga comigo o tempo todo. Eu amo licitações e contratos, mas meu coração bate forte pela gestão. E isso que você trouxe, eu escuto muito quando a gente está ou dando uma palestra, quando você está dando aula. É muito comum, às vezes, você chegar, aquele servidor que está com aquela cara desesperada, que vem com uma relação de perguntas, você já sabe que ele vai te bombardear durante a aula, e é importante que ele faça para ele sair sem dúvida nenhuma. Mas ele fala com orgulho, é isso que a Laura está falando. Eu gerencio 50 contratos. Eu já vi gente falar que gerencia mais de 130. E dá um desespero, porque essa pessoa é um mero atestador de nota, ela não está gerenciando. E cabe perfeitamente, concordo perfeitamente com você, Laura. As pessoas, por vezes, equipe, né, Babi? Elas acabam se conformando. Acho que você usou a palavra certa. Se desanima um pouco de transformar a administração, aquele gás que ainda está aqui nos seus olhos, está no meu, está no da Bárbara, essa coisa de transformar a administração pública, eu acho que de alguma forma se apaga nesses profissionais, e eles ainda querem entregar um bom serviço, mas eles não acreditam mais na melhoria, eles só seguem um padrão, né, e vestem essa capa aí da Mulher Maravilha de fato e adoecem.
é um tema que acaba transcendindo um pouco a nossa conversa, mas aproveitando que essa gravação provavelmente não vai passar no mês de setembro, mas a gente está gravando no mês de setembro e a gente está no mês aí de falar ainda mais sobre a questão, né, dessas questões todas da saúde mental, e a gente está tratando isso incessantemente nos nossos órgãos. Colocar essa sobrecarga sobre servidores ou sobre qualquer agente também é uma forma de assédio, né? E a gente não percebe, né? A gente vai só adoecendo porque a gente começa a achar que a gente não dá conta. A gente começa a achar que a gente é incompetente, quando na verdade é humanamente impossível entregar. Porque acho que isso acontece em todo lugar, né? Aquele cara que trabalha bem é o que vai ganhar mais atribuições. Sim. É o que vai se lascar mais no fim das contas. E aquele que é ruinzinho, que é o café com leite, a gente não vai dar responsabilidade pra ele, porque a gente não pode contar com ele não vai dar conta. Vai ter que refazer. E aí a gente vai cada vez sobrecarregando mais e trazendo mais funções e mais responsabilidades para os mesmos atores, aqueles mesmos de sempre, que vão assumindo cada vez mais carga, mais responsabilidade, e os café com leite cada vez ficando mais tranquilos com menos trabalho, né? Não, e a gente volta sempre para a governança. Sempre. Não tem um episódio que a gente não precise falar, obviamente, da governança, porque a gente vai permear, de fato, um olhar mais atento da alta gestão, né, no que tange até a gestão por competência, porque não dá para fazer isso sozinho, né, Laura? De jeito nenhum, né? É um assunto que eu amo falar, que a gente tocou agora, inclusive dava até um novo podcast aí sobre a saúde mental, porque é muito sério, né? É uma situação muito, muito peculiar, assim, então a gente precisa se cuidar. Se a gente não se cuidar, nada vai dar certo, e sozinho a gente não vai conseguir fazer isso mesmo. Então, acho que está na hora da gente mudar esse cenário, sabe? E mudar para melhor, né? A gente não precisa se conformar com isso, né? E trazer a alta governança não é uma coisa fácil, vamos combinar, né? Então, a gente está mais do que na hora também de puxar mais o pessoal. Não adianta, às vezes, o agente de contratação, ele quer mudar o ambiente por si só. Ele vai estudar tudo, ele faz tudo, ele trabalha, estuda, ele quer implantar, ele quer não sei o que lá. Mas enquanto você não trazer a alta governança para a sua realidade, para que ela entenda e que ela, de fato, começa a instaurar ali alguns mecanismos para tornar esse ambiente mais íntegro e mais sadio, você não vai conseguir sozinho, sem alta governança, infelizmente. É verdade. Paulo Alves, né? Mestre Paulo Alves. Um beijo, amigo. Ele sempre fala, né, que de fato a autogestão, a governança tem que ser patrocinada pela autogestão. Óbvio que a gente não espera que a autogestão conheça toda a parte técnica, e é para isso que a operação e o tático estão aqui. Mas a autogestão precisa patrocinar, né, de fato, essa gestão por competência, essa estruturação dos órgãos, dos processos, procedimentos, mitigação de riscos, enfim, outro podcast só para falar disso. E aí eu vou aproveitar a oportunidade de ter você aqui, Laura, e vou perguntar para você, diante de tudo que nós tratamos, assim, o que pode mudar, o que você percebe de oportunidade dentro de tudo que nós conversamos com o advento da nova lei de licitações? Olha, a nova lei, ela traz um trecho muito interessante ali no artigo 11, que ela fala que é obrigação, né, da gestão, da alta governança ali, de promover um ambiente íntegro e confortável. Se a gente lançar uma pesquisa agora, quem se sente num ambiente íntegro e confortável, será que 80% do país vai falar que se sente num ambiente assim, né? Então, eu entendo que a nova lei não seja a melhor lei que a gente poderia ter. Eu entendo isso. Eu entendo a colocação das pessoas, mas eu acho que se a gente conseguir instaurar o que está ali de forma mínima, a gente vai evoluir muito, mas muito, vai fazer um boom enorme, porque são coisas, você vê uma frase, né? Promover ambiente íntegro e confiável. Muita é uma coisa pequena, né? Que faz assim, abre um mundo, né? Abre um leque. E a gente não pode negar que a integridade, o assunto de integridade está dentro desse ambiente íntegro e confiável, né? Por que isso? A gente tem até o decreto novíssimo, 11.529 de 2023, que ele rege ali e traz o sistema de integridade,
né? Então, a gente tem ali uma série de normas, procedimentos, atitudes que a gente vai instaurar na nossa realidade na administração, onde vai facilitar a vida para todo mundo, né? Imagina você entrar dentro de um carro, você saber operar aquele carro, você sabe onde freia, onde passa a marcha, ou é automático, melhor ainda, e aí você não tem uma regra de trânsito, você não tem um semáforo, você não tem faixa de pedestre, se pode ou se não pode, né? Então, você até sabe, mas você se sente perdido naquele ambiente, sabe? Então, você não sabe aonde você pode ir, qual o seu momento de parar, e aí você só vai. E, normalmente, você vai ter muito mais, assim, imprevistos, riscos, erros, do que se a gente tivesse tudo bem sinalizado. É isso. E esse cenário fomenta a corrupção, né? Favorece. Você entendeu? Porque tá livre. Tudo solto. Não sabia que não podia fazer, ninguém falou nada, então eu tô indo, né? Eu preciso fazer acontecer, afinal de contas. Então, por outro lado, eu também não vou julgar aquele agente de contratação que só vai fazendo as coisas, sabe? Porque ele precisa realmente fazer acontecer. O problema é que a alta governança precisa estar envolvida nisso, né? Eu até falei na nossa apresentação, né, Mi, do grupo, que esse assunto de integridade é beabá, é base, é uma papinha, é uma coisinha assim, sabe? De início. Imagina você montar uma empresa, até dei um exemplo do restaurante. Você vai montar o restaurante, você não sabe o cardápio, quantos garçons vão ter, o garçom que está estudando o que a gerência tinha que fazer, aí a faxineira também está na cozinha e também está querendo, sabe? Você não sabe que horas você abre, que tipo de comida você serve, quanto que é cada prato. Você não tem gestão. Eu lembro do que a gente conversou com a Fabi Matos. Lembra que ela falou sobre o risco que a gente conversou sobre os riscos da contratação, né? Gerenciamento de riscos. E tinha um gerenciamento, dentro dos riscos, o risco no processo de trabalho. Que é um dos riscos que vem na nova lei. E que a gente não está preparado para fazer o gerenciamento desse risco. Porque não é só gerenciar o fluxo da licitação. Tá, mas o formato do trabalho, a distribuição do trabalho dentro da sua equipe, tá ok? Né? A gente está distribuindo também, esse fluxo de trabalho tá ok? Esse risco a gente ainda não começou a analisar. E é um pouco sobre isso que você está falando, né? Então, assim, na verdade, é uma proteção isso daí, sabe? Você vai trabalhar mais feliz, com mais confiança. Imagina você chegar no departamento e saber o que você vai fazer, né? Aonde você começa, aonde você termina. Isso é incrível, o momento que você passou aquele processo para continuar, né? Agora imagina, você chuta a bola, você cruza, cobra o pênalti, ao mesmo tempo corre lá para defender. É uma bagunça, né? Quem não tem a integridade, quem não tem a gestão de compras, também mencionada pela nova lei, é uma bagunça, se sente mais perdido ainda, né? Aquela alta governança que zela pela integridade, ela vai zelar pelo quê? Quando ela começa a instaurar? Pelo princípio da segregação de função. Por quê? Porque ele também é um filtro de legalidade, né? Imagina você comprar, você atestar a nota e você pagar. Só lá na Rússia que isso acontece. Aqui não tem, não. Não tem nada. Gente, qual que é o filtro de legalidade aí, de corrupção? Ela vai falar que está errado, ela não vai pagar uma coisa que ela mesma comprou? Ela vai assinar a prova contra ela mesma lá dentro? Ela não vai questionar o ato dela anterior, né? Ué, tá certo, né? Ela que fez, tá certo, segue o jogo, né? Quando a gente instaura a integridade internamente, a gente também vai ter ali manuais, né? Dos departamentos, de procedimentos. As rotinas de processo de trabalho, né? E não vai ser um segredo. Ai, que sigilo. A pregoeira X trabalha de um jeito, a pregoeira Y de outro jeito, a Z de outro jeito. Cada uma faz ali o que quer, o que não quer. Ela submete para o jurídico a partir de não sei quanto, a outra não submete nunca, a outra não gosta de fazer TP e vai seguir assim mesmo. Daqui a pouco até os licitantes vão torcer para cair naquele pregoeiro que ele já conhece, né? Como é que funciona o trabalho.
Aquela ali não olha aquela parte, Ih, não. dei azar, peguei a pregoeira Laura. Gente, como é que fica? O demandante vai falar, meu Deus, eu quero que a fulana pegue o meu processo. Exatamente. Né? Isso. Aí o financeiro começa a ficar mais em cima da outra, a outra acha que você já fez fofoca foi dela. Então, assim, essas questões só facilitam conflitos, que não nos ajudam no dia a dia. Tá mais do que na hora, é urgente entendermos que a integridade é para o nosso bem. É segurança. Gente, então, não gosto da nova lei. Tá bom, eu gosto, eu quero a integridade agora. Eu quero esse ambiente confortável. Olha que gostoso, soa bem nos ouvidos, né? Imagina você também ter ali, o compliance está dentro da integridade, né? Para quem não gosta da palavra, para quem tem ali o preconceito, vamos falar então no departamento de conformidades, né? Então, o departamento de conformidade, ele vai te ajudar. Quando ele pediu o processo, entrega. Se você não tem a integridade e a alta governança ali, meu amor, entrega de mão beijada. Fala, é isso. Vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Ele vai estabelecer procedimentos de melhorias? Obrigada, senhor. É tudo que eu quero. Então, não adianta um departamento ficar contra o outro, com integridade contra compras que não quer colaborar. Gente, para com isso. Vamos estudar, faz reunião, entendeu? E também não adianta ficar ali culpando o pessoal enquanto a gente não tem um procedimento estabelecido internamente. Não adianta ficar falando, mas foi o contrato, esse aí é o processo que a fulana tocou. Esquece. Sabe, a administração é muito maior do que a sua vontade, do que o seu ego, do que a sua presença. A sociedade precisa de você, meu amor. Precisa daquilo que aquilo funcione. Vamos melhorar para amanhã, para depois, para semana que vem, para o futuro. Chega de picuinha, sabe? Com o jurídico, com o departamento jurídico. Que o jurídico não aprova nada, porque o jurídico está pedindo aquilo. Faça, não fica teimando. O tempo que você teimou, você já fez. Esse exemplo que você deu de integridade, é bacana você pensar pelo lado do licitante. Acho que isso fica mais claro. Há alguns anos começou essa história de compliance, né? Assim, não é uma coisa recente, é uma coisa que já veio de trás. E ela começou nas multinacionais, nas empresas grandes. Então a gente tinha representantes comerciais regionais em que fazem qualquer negócio.